teacher! Welcome to my channel! Eu sou a teacher Carol Gomes, especialista em alfabetização em inglês, e eu ajudo professores de inglês a dominar o método perfeito para ensinar crianças. E hoje, como você já deve ter visto aí no título do vídeo, provavelmente até por isso que você está aqui, eu vou falar sobre os 5 mitos da alfabetização em inglês. Alright? So let's go! Sem enrolação. A alfabetização em inglês é uma coisa nova no Brasil, né? Então, como tudo que é novo, existe muita resistência, existe muita gente que ainda quer fazer do jeito tradicional, porque acredita que tá dando certo, cá para nós não está, né? Senão a gente não teria apenas 1% da população fluente. Mas, enfim, existe muita resistência, existem muitas crenças e existem muitos mitos, né? Porque algo novo, como tudo que é novo, é assim mesmo. A gente já sabia que seria assim que ia acontecer. Mas então, eu quero, pelo menos, abalar a estrutura desses mitos. Então, vamos lá que eu vou te explicar por que eles são mitos. Por que não é verdade o que se diz por aí? Eu peguei os 5 mitos que eu mais vejo nas redes sociais e eu resolvi falar sobre cada um aqui, ok? Então, vamos lá para o primeiro. O primeiro mito é: não é papel da professora de inglês alfabetizar. É papel da professora de português. Ok, por que isso é um mito? Primeiro, se você assistiu o meu primeiro vídeo, você viu que eu falei sobre a definição de alfabetização, né? Eu não vou lembrar certinho, não tenho aqui anotado exatamente o que é, com todas as palavras lá dentro da definição escolhida pelo dicionário, mas eu vou falar resumidamente. Alfabetizar é ensinar a ler e a escrever. Fianesto, é isso. Resumindo, é isso. Então, eu entendo que quando eu ensino uma pessoa, uma criança a ler e a escrever, eu estou alfabetizando essa criança. Acontece que esse mito é muito baseado na ideia de que as crianças são alfabetizadas uma vez em português. Logo, elas já foram alfabetizadas. Não existe a possibilidade delas ser alfabetizadas numa outra língua. I don't agree. Só que eu não sou neurocientista, eu não sou doutora, eu não tenho artigos publicados, né? Eu sou uma simples teacher. E tudo que eu sei é baseado no que eu tenho lido. Todos os materiais aos quais eu recorro são americanos, são de pessoas americanas, de neurocientistas, de professores, enfim, de estudiosos americanos. E eu uno todo esse conhecimento que eles me passam com o que eu faço com os meus alunos, e o que eu tenho como resultado é: sim, dá para alfabetizar em 2 línguas? Sim. Eu vou te dar um exemplo, considerando a escola bilíngue onde eu trabalho. Hoje eu tenho uma turma de 1º ano. Quando essa turma começou comigo em fevereiro, 3 alunos dessa turma sabiam ler em português e inglês. Eles vieram assim de casa, eles aprenderam a ler e a escrever, eles aprenderam a ler e a escrever em português e inglês em casa. Não tem mérito nenhum nisso, nem a professora de português tem. Mas todos os outros alunos não sabiam. Eles não sabiam ler nem em português e nem em inglês. Nós estamos hoje em outubro, hoje é dia 20 de outubro. Todos os alunos sabem ler em inglês e em português. Eu não alfabetizei esses alunos, não? This is my question. Eu tive que ensinar som do alfabeto, eu tive que ensinar as letras, eu tive que ensinar sílaba, eu tive que ensinar as palavras, eu tive que ensinar sobre frase, eu tive que ensinar sobre várias coisas e eu ainda tenho que ensinar. E hoje todos os alunos leem, uns de forma mais fluente, outros não. Mas eu não alfabetizei essas crianças, não? Elas não foram alfabetizadas em 2 línguas ao mesmo tempo, não? Inclusive, elas leem com a mesma qualidade ou com a mesma dificuldade em inglês e em português. Os alunos que têm dificuldade em ler em português também têm dificuldade em ler em inglês. Eles estão exatamente no mesmo ponto nas 2 línguas. O que difere um pouquinho é porque eles têm mais vocabulário em português do que eles têm em inglês, né? Eles vivem num país onde a língua é a língua portuguesa, então eles sabem mais, né? Eles conseguem ler palavras maiores em português porque, aprendendo as sílabas, você consegue ler qualquer palavra em português. Em inglês não é assim, né? A gente tem que aprender
os padrões, e existem padrões muito complexos que estão presentes em palavras multissilábicas e crianças do primeiro ano não estão prontas para aprender a ler palavras multissilábicas. Mas resumindo, o fato é, eu alfabetizei essas crianças em inglês ao mesmo tempo que eles eram alfabetizados pela professora de português. Isso para mim prova, eu tenho o papel de alfabetizar uma criança sim. Se eu quero que essa criança saiba ler e escrever com a mesma qualidade que ela sabe ler e escrever em português, eu preciso sim alfabetizar essa criança. Ok? Então, isso para mim é uma prova cabal de que sim, dá para alfabetizar em inglês. E sim, se você trabalha numa escola internacional, se você trabalha numa escola bilíngue, é seu papel alfabetizar a criança em inglês também. Ok? Existe vários estudos, na verdade. Existem vários estudos, existem artigos, livros, várias coisas sobre um termo que é biliteracy, que é exatamente isso, quando a criança é alfabetizada em 2 línguas. Então, quando a gente lê isso, a gente entende que acontece sim. Acontece a alfabetização em 2 línguas. Óbvio que, quando a criança adquire uma habilidade, um conhecimento, por exemplo, vamos dar um exemplo de consciência fonológica, a criança entendeu o que é rima, ela desenvolveu a habilidade de rima em português. Quando eu for ensinar para ela rima em inglês, ela só vai transferir o conhecimento que ela já tem. Ok, tudo bem. Mas existem alguns conhecimentos em inglês que nós não temos em português. Por exemplo, onset and rhyme. Onset é tudo que vem antes da palavra, tudo que vem na palavra antes da vogal. Isso é o onset. E tudo que sobra da vogal para frente é o rhyme. Então vamos pensar na palavra cake. K é o onset e ache é o rhyme. Ok? A gente trabalha isso em português? Não que eu saiba, eu nunca vi. Eu sei que existem algumas professoras tratando a alfabetização de uma forma melhor, de uma forma mais atualizada e que ajudam as crianças de uma forma melhor, então talvez elas trabalhem onset and rhyme, mas eu acho, ou algo parecido, porque a gente não tem nem tradução para essas palavras, né? Então, como é que a criança vai usar o conhecimento que ela tem em português para trabalhar com onset and rhyme? Não tem isso em português, ok? Então é por essas e por outras que sim, alguns conhecimentos vão ser transferidos e é uma transferência positiva. Outros não podem ser transferidos porque vão atrapalhar e outros também não vão ser transferidos porque a criança nem tem essa habilidade, ok? Então, esse é o primeiro mito de que é função da professora de português alfabetizar e não é função da professora de inglês, ok? Mito number 2. Só dá para fazer isso em escolas bilíngues ou escolas internacionais. Não é. Eu trabalho numa escola bilíngue atualmente, então sim, eu faço lá. Sim, o resultado é extraordinário. É de forma muito mais rápida, muito mais sólida, porque eu estou com as crianças todos os dias, durante um tempo considerável. Mas eu também tenho vários alunos particulares. E este é o método que eu uso para ensinar inglês para eles. E eles têm aprendido inglês. Se você for lá no meu Instagram, tem um link aqui embaixo na descrição, ou se você quiser ir lá, é @teacher.carolgomes, você vai ver alguns vídeos dos meus alunos que fazem aula particular. E eles aprendem do mesmo jeito. Qual que é a única diferença? A velocidade, ok? Os alunos de uma escola bilíngue vão aprender de forma muito mais rápida do que os alunos que você vê 2 vezes por semana ou até mesmo 1 vez por semana, né? Porque é questão de exposição. Se a criança tem que aprender uma nova língua, a gente tem que expor essa criança a essa língua a maior parte do tempo possível. Então, na minha escola bilíngue, as crianças ficam lá o dia inteiro, da hora que elas vêm conversar comigo, eu converso com elas em inglês e pronto, elas vão saber mais inglês do que uma criança que eu vejo 2 vezes por semana, 1 hora por vez. Não é lógico isso, ok? Então, mesmo que você dê aulas particulares e que você só veja a criança 1 vez por semana, é melhor você usar os approaches e as estratégias da alfabetização do que você continuar fazendo do jeito tradicional. Por quê? Se você quiser muitos detalhes, você vai lá no primeiro vídeo que eu gravei,
porque lá fala como que usar a alfabetização vai te ajudar até a conversar com os pais e a mostrar para eles os resultados dos seus alunos, tá? Mas um dos casos é esse, os resultados vêm de forma óbvia, você não precisa ficar provando nada para ninguém. O aluno leu, pronto, funcionou o que você falou que você faria. Eu ensino seu aluno a ler, o seu filho a ler e a escrever em inglês. 1 mês e meio o seu aluno está lendo frase simples, está escrevendo frase simples. Pronto, já funcionou o seu método. Então, vai funcionar, trust me. Só que vai de forma mais lenta, porque você vai ver ele menos vezes. Às vezes, quando você for dar, por exemplo, você dá aula para os alunos segunda e quarta. Você deu uma coisa na segunda, quando você for na quarta, talvez você vai ter que revisar de uma forma mais intensa do que você precisaria revisar se fosse numa escola bilíngue. Ok? Mas isso não quer dizer que não funcione. Vai funcionar. Não na mesma velocidade que uma escola bilíngue e que uma escola internacional. Ok? Mito number 3. Não funciona para aluno brasileiro porque o alfabeto é igual. Se você alfabetizar usando essas estratégias usadas nos Estados Unidos, vai fazer confusão. E isso só funciona para crianças que moram nos países cujo alfabeto é diferente. Primeiro, as crianças não fazem confusão, ok? Os alunos para os quais eu dei aula, usando a alfabetização em inglês, nunca fizeram nenhum tipo de confusão sobre essa questão de alfabeto. Óbvio que às vezes eles querem ler aquela palavra e fazer o som que aquela letra faz em português, tá? Normal. Mas é quando você dá uma puxada assim e fala, this is Portuguese, what's the sound in English? A criança volta rapidinho, né? É uma criança desenvolvendo habilidades de bilinguismo, então isso é normal. Agora, haver uma confusão a ponto de prejudicar a criança porque o alfabeto é o mesmo? Não acontece, ok? E uma outra coisa, mesmo o alfabeto sendo igual, se você observar bem, os materiais que nós temos na língua inglesa, tanto o livro didático quanto o livro de história, atividades que a gente pega, né, worksheets que a gente pega na internet, elas são com letras em caixa alta e caixa baixa, né? E em português, as crianças só aprendem letras em caixa alta. Elas ficam a educação infantil toda com caixa alta, e elas ficam o primeiro ano em caixa alta até entrar a letra cursiva, que às vezes é do meio do ano para frente, né? No primeiro ano as crianças aprendem letra cursiva. Então elas aprendem caixa alta e letra cursiva. Elas não aprendem letras em caixa baixa, letras minúsculas. E para ler o mundo, gente, a gente precisa saber letra minúscula. Não é? Como é que eu vou entrar na internet? Como é que eu vou jogar um jogo? Como é que eu vou fazer qualquer coisa na internet se eu não consigo ler letra minúscula? Se eu estou aprendendo inglês, como é que eu vou ler um livro para criança em inglês se eu não sei letras minúsculas? Se eu não entendo letras minúsculas? Esse é um belo exemplo de que sim, a gente precisa sim trabalhar mesmo tendo o mesmo alfabeto, porque português não ensina os dois tipos de letras, português só ensina letra em caixa alta. Ok? Então, não vai haver confusão. Outra coisa, português, normalmente, eu sei que tem ótimas professoras que já estão mudando isso, mas normalmente português não ensina o som da letra, português ensina o nome da letra. Em inglês, no método tradicional a gente também ensinava, eu no caso, né? Se você ainda ensina, o nome da letra. E a gente tem que ensinar o som da letra. A criança precisa saber o nome para soletrar. Mas para ler e escrever, ela precisa saber o som. E é uma coisa que os métodos tradicionais não fazem. Então, não há confusão. Isso é subestimar a capacidade da criança. As crianças conseguem sim distinguir uma coisa da outra. Elas não fazem confusão. Combinado? Então, esse foi o mito number 3. Mito number 4. Quando a gente trabalha com alfabetização inglesa, a criança não desenvolve as 4 habilidades. Listening, speaking, reading and writing. O foco é só em reading and writing. Vamos lá. O nosso cérebro, ele nasce preparado para aprender a falar. Ok? Isso é uma coisa nata. A gente nasceu. Se é uma criança típica, né? Se não tem nenhum transtorno, nem nada, a criança vai aprender a falar. É só ela ser exposta que mais cedo ou mais tarde ela vai aprender a falar. Só que o nosso cérebro não é preparado para aprender a ler e escrever.
Se não, a gente só tinha que colocar um tanto de livro na frente da criança e mais cedo ou mais tarde ela ia entender lá como é que aquelas letras funcionam, como é que aquele código funciona e ela ia começar a ler sozinha. Não é assim que acontece, né? Ela precisa ir para a escola para ser ensinada a ler e a escrever. Então, por que eu defendo tanto a alfabetização em inglês? Porque o que a gente faz nos cursos de inglês e nas escolas normalmente é focar na habilidade inata, é tentar ensinar a criança a falar e a entender, sendo que isso vai acontecer, você não precisa forçar isso. Se você se comunica com a criança em inglês, se você expõe ela ao idioma, ela vai aprender a falar automaticamente, ela está pronta para isso. Mas aí, quando você tem que ensinar a habilidade que não é nata, que precisa ser explicada de forma explícita, com uma sequência, você faz ela decorar. Porque não é assim? Quando a criança vai aprender a ler e a escrever, a gente faz ela decorar. E aí é por isso que tem tantos erros de spelling, por isso que às vezes, mesmo nós teachers que fomos ensinados com esse método, a gente trabalha com inglês todo dia e mesmo às vezes você pensa assim, como é que escreve essa palavra mesmo? É com 2 T's, é com T só, é com E, com A? Quem nunca? Quem nunca? Atire a primeira pedra se você nunca se pegou pensando como é que escreve mesmo. Ou se você nunca escreveu errado no quadro e alguém te corrigiu. Por quê? Porque a gente aprendeu memorizando. E não é sempre que o seu cérebro vai funcionar. Até porque a gente tem 70 milhões de coisas para pensar durante o dia, não é? E a gente esquece mesmo. Porque a gente aprendeu memorizando. Então, sim, a criança vai desenvolver listening e speaking também. Porque isso é natural. Só que eu vou focar naquilo que não é natural. Eu vou ensinar ela a ler e a escrever. Automaticamente, se a criança está lendo um texto em voz alta, ela está adquirindo vocabulário e ela está treinando speaking, né? Se a criança está ouvindo uma história que eu estou contando, ela está desenvolvendo listening. Ou se ela está ouvindo uma história que eu estou colocando lá, de alguns livros, se a criança está ouvindo aquilo, ela está treinando listening, mas com intencionalidade. Não é só treinar por treinar, tem um contexto, tem um porquê. Então, por exemplo, hoje eu ensinei a high frequency word where. Né? Eles já estão prontos para aprender a escrever where. Eu posso pegar esse where e explorar tudo o que eu quiser para desenvolver speaking. Eu posso usar prepositions e aí a gente trabalha where's the book? The book is under the table. Where is the pencil? The pencil is in the pencil case. E aí eu ensino as prepositions. Mas tem um porquê, porque agora eles estão aprendendo a escrever e a ler a palavra where. Sabe? Acontece tudo, as crianças desenvolvem as 4 habilidades, mas no momento certo. Elas não ficam treinando e fazendo diálogos fakes que não tem nenhuma que não tem nenhum significado verdadeiro para ela. Que não vai ser memorizado porque ele não faz sentido naquele momento. Alright? Então, parou com isso. A gente foca sim em reading and writing, mas a criança desenvolve e muito melhor speaking e listening. Ok? E o último mito, mito number 5. É muito difícil para os alunos aprender inglês assim. Eu acho que os teachers que falam isso ou que pensam isso, na verdade, estão achando difícil demais aprender a fazer desse jeito. Estão ali naquela zona de conforto, para que eu vou aprender a ensinar inglês agora, nessa altura do campeonato? Já ensino inglês há 10 anos, para que eu vou mudar? Então, não é difícil. Não é difícil porque a gente ensina gradativamente, do mais fácil para o mais difícil. A criança aprende naturalmente. De novo, achar que é difícil, você está subestimando a criança. A gente utiliza muito pouco das habilidades das crianças. Você pode forçar mais, as crianças estão prontas, elas estão abertas para aprender qualquer coisa. Então não é difícil para elas. Não, elas não acham boring. Elas elas fazem. Muito pelo contrário, elas se sentem parte do processo, elas entendem o que elas estão fazendo, por que elas estão fazendo, por que escreve daquele jeito e não do outro, por que lê assim e não é assim. Elas nem se sentem frustradas, porque é algo que acontece naturalmente. Elas estão prontas para passar por esse processo, ok? Então, não é difícil. É claro, se você pega uma aula de syllables, como é que divide em sílaba? Meu Deus,
Como é que uma criança de 7, 8 anos vai aprender isso? Gente, ela vai ter passado por tudo antes de chegar na divisão silábica. Quando chegar na divisão silábica, ela tem que se preocupar com a divisão silábica, porque as outras habilidades já foram desenvolvidas. Então pense, quando você fala isso, que ensinar com alfabetização é difícil, será que é você que está achando que é difícil? E aí você está subestimando a capacidade das crianças? Think about it. E se você acha que é difícil, eu tenho uma coisa para te falar. Quando a gente começa, a cabeça da gente fica tipo, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Como é que faz isso? Como é que não entendi? A gente fica louco mesmo, é normal. E até por isso que eu tô gravando esses vídeos aqui no YouTube e que eu tenho lá meu Instagram e eu dou dicas, porque eu sei que a gente se sente perdido. Mas quando você entende o processo, você vê que não é difícil, que faz muito mais sentido do que a forma que nós aprendemos a fazer. Ok? Então, o que eu tenho a te fazer, se você ainda não é um professor que entrou no mundo da alfabetização em inglês, eu tenho um convite a te fazer. Vem para esse mundo. Aprenda a alfabetizar os seus alunos em inglês e veja como os resultados vão ser extremamente superiores. Veja pais entrando em contato com você para você dar aula para os filhos deles, porque alguém te indicou que você tem um método diferente, que funciona muito mais rápido e que as crianças gostam de você. Enfim, experimente. Experimente e vem aqui e me conta como é que foi. Se você ainda não sabe por onde começar, manda uma mensagem para mim que eu vou te falar como é que a gente começa, quais materiais que você pode ler, como que você faz para se inteirar sobre esse método. Alright? E se você ficou até aqui, thank you very much once again. E eu te vejo no próximo vídeo. Bye, bye!